Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tema, né? O inferno existe? Será que Jesus mentiu ao falar sobre o castigo eterno? Bom, então esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Falar sobre o inferno é um assunto assim muito delicado, né? E devemos ter cuidado com os posicionamentos que nós vamos estar assim abordando aqui a respeito do inferno. Algumas pessoas têm dúvida sobre essa questão do inferno. Será que o inferno existe? Será que essa doutrina do inferno foi algo que os evangélicos, né, que os cristãos inventaram para colocar medo nas pessoas, né, para as pessoas virem a se converter ao evangelho? Será que é algo que as pessoas inventaram ou será que é realmente uma doutrina bíblica? Bom, eu gostaria de colocar aqui o meu posicionamento, né, e gostaria de dizer para todos que, na minha opinião, sim, o inferno existe. E nós vamos ver isso hoje através da Bíblia, através da palavra de Deus. E eu espero que esse vídeo possa estar assim esclarecendo as suas dúvidas em relação a este tema, né, em relação a este assunto, né, sobre a realidade do inferno. Bom, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, que você pudesse estar se inscrevendo no nosso canal e também ativando as notificações, e não esqueça também de deixar o seu like, tá bom? Para falar sobre este assunto, eu gostaria de estar assim, falando primeiramente sobre três religiões, né? Sobre três religiões que têm um ponto de vista diferente a respeito do inferno. E a primeira religião, o primeiro grupo religioso que eu gostaria de estar falando é sobre os universalistas. Quem são os universalistas? Só lembrando para os irmãos aqui e para os nossos amigos que os universalistas não são os membros da Igreja Universal, tá bom? Não tem nada a ver. Quem são os universalistas? Os universalistas é um grupo que ensina que todos os caminhos levam a Deus. Ou seja, em outras palavras, os universalistas são aqueles que ensinam que todas as pessoas vão ser salvas. É isso mesmo. Eles ensinam isso, que todas as pessoas vão ser salvas. E eles se baseiam em alguns textos da Bíblia, como Atos capítulo 3, versículo 19 ao versículo 21, Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10, e dentre muitos outros textos. Alguns desses textos vão falar sobre a apocatástase, né? Que é um termo grego que fala sobre a restauração de todas as coisas, né, no fim dos tempos, né? Então esse termo grego ele vai falar sobre a restauração de todas as coisas. Então o que o universalista ele ensina? Ele ensina o seguinte: bom, no final de tudo, né, vai acontecer a apocatástase, né, que é a restauração de todas as coisas. Bom, se Deus vai restaurar todas as coisas, então significa o quê? Que todas as coisas, as pessoas estão incluídas. Então, se as pessoas vão ser estão incluídas, né, nessa restauração de todas as coisas, então significa que todas as pessoas vão ser salvas, né? Então é isso que os universalistas ensinam, que todas as pessoas vão ser salvas. Mas aí, poxa vida, a gente para e pensa assim, todas as pessoas vão ser salvas? Mas isso vai totalmente contra a Bíblia, vai totalmente contra a palavra de Deus. Eu poderia usar aqui uma passagem da Bíblia muito conhecida por todos, né? João 3,16. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, preste atenção no texto. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. Todo aquele que nele crê. Então, todo aquele que nele crê, nele quem? Em Jesus, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Entendeu? Vai ter a vida eterna. Então tem uma condição para o homem ser salvo. Não tem essa de que todo mundo vai ser salvo. Tem uma condição. E qual é a condição para o homem ser salvo? Todos nós crermos no Filho de Deus, crermos em Jesus, aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e assim nós vamos ter a vida eterna. Então não tem isso, não tem essa de que todas as pessoas vão ser salvas, né? Assim como ensinam os universalistas. Mas olha só, qual refutação nós poderíamos utilizar, né? Usar contra os universalistas? Para e pensa, todas as pessoas vão serem salvas? Aí eu te pergunto, se todas as pessoas vão ser salvas, para que pregar o evangelho? Para que existir igreja? Então para que nós vamos pregar o evangelho para as pessoas, já que todo mundo vai ser salvo
no final de tudo, né? Então é uma incoerência muito grande. E outra coisa, afirmar algo como essa questão de que todas as pessoas vão ser salvas, isso dá base, né, para as pessoas pecarem mais ainda. Porque para e pensa, né? Chega um universalista e fala bem assim para um pecador: ó, não importa o que você fez ou o que você deixa de fazer, não importa quem você é, não importa os pecados que você tem cometido, só que eu tenho uma boa notícia para te dar. Não importa o que você tem feito, mas no final de tudo, você vai ser salvo. Poxa vida, quem é que não quer ouvir um negócio desse, né? Um pecador ouvindo um negócio desse, aí o cara vai pecar mais ainda. Então, isso só dá base para as pessoas pecarem mais ainda. Tá entendendo? Porque no final de tudo, no final das contas, todo mundo vai ser salvo, né? Então é um absurdo uma doutrina dessa, né? Uma religião como essa. Então, eles não creem na realidade do inferno e acaba que já é uma heresia, né? Que já é um erro muito grande. E também ensinam que todas as pessoas vão serem salvas. E a condição que a palavra de Deus nos deixa é que quem vai ser salvo é quem aceita a Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém? Bom, outro grupo religioso também que não crê na realidade do inferno são os aniquilacionistas. Quem são os aniquilacionistas? Os aniquilacionistas são aquelas pessoas que não acreditam na vida após a morte. São aquelas pessoas que não acreditam que a alma sobrevive após a morte do corpo, né? Eles não creem na vida após a morte. Se baseiam em alguns textos, como Gênesis, capítulo 2, versículo 16, Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6, Romanos, capítulo 5, versículo 12, Romanos, capítulo 6, versículo 23, né? Então, eles usam esses textos para dizer que não existe vida após a morte, né? E dentre esses grupos dos aniquilacionistas, tem alguns que têm visões diferentes. Alguns creem que após a pessoa morrer, no caso o ímpio, né? Não o justo, mas o ímpio, quando ele morre sem a salvação, quando ele morre sem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, a punição deles é a própria morte, né? Então eles dizem assim: não, a pessoa morreu sem Cristo, ali ela já é aniquilada, então a punição já é a própria morte. Só que tem outros grupos, né, outras pessoas que ensinam diferente. Eles ensinam assim, eles acreditam que existe um castigo, né, porém não acreditam em um castigo eterno. Então, só recapitulando, tem um grupo que acredita, né, que o castigo não é eterno. Eles já acham que o castigo já é a morte do ímpio, né? Só que tem um grupo de pessoas que creem diferente. Eles acreditam que existe um castigo, porém não eterno, ok? Porém não eterno, mas um castigo temporário. E eu gostaria aqui de analisar esse ponto com vocês. Porque a maioria, eu posso dizer assim, a maioria dos aniquilacionistas creem assim, que existe um castigo, só que não um castigo eterno, né? Mas um castigo temporário. E alguns aniquilacionistas, eles dizem bem assim: poxa vida, mas como vocês creem numa doutrina assim tão errônea, que é essa doutrina da punição eterna ali no inferno e tal? Aí eles até colocam assim uma ilustração. Pensa bem, é justo uma pessoa que nasceu, cresceu, ouviu o evangelho, não quis aceitar a Jesus como seu Salvador, e suponhamos que essa pessoa viveu 80 anos, ok? Qual é o mais justo? Qual é o mais correto? É que essa pessoa, como ela viveu 80 anos e não aceitou a Jesus, não seria assim lógico que essa pessoa sofresse um castigo só durante 80 anos? Entendeu? E depois Deus aniquilar? Então é isso que a maioria dos aniquilacionistas ensinam. Não, existe um castigo para o ímpio, para aquele que morre sem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, só que porém o castigo é temporário, né? Alguns ensinam assim. Então eles assim, alguns não sabem, né, qual é o tempo, né? Mas vão dizer isso, né, que existe um castigo temporário. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa doutrina, né, esse ensinamento dos aniquilacionistas é mais errôneo ainda do que nós que acreditamos no castigo eterno. Você sabe por quê? Vamos imaginar aqui. Eles ensinam isso, né? Não, o ímpio ele tem que sofrer só por um período de tempo após a morte, né? Após o juízo final. E depois Deus vai aniquilar o ímpio como uma forma de punição. Mas, gente, isso não tem lógica. Não tem lógica.
Então, essa doutrina é mais errônea ainda do que nós que acreditamos no castigo eterno. Eu vou explicar o porquê. Veja bem, por exemplo, teria lógica, é a mesma coisa de eu dizer assim, ó, eu vou comparar essa doutrina dos aniquilacionistas com essa ilustração que eu vou usar aqui agora. Seria o mesmo que dizer o seguinte: suponhamos que tem uma pessoa, um homem, né, que cometeu muitos crimes, né, e aí ele acabou sendo preso e a pena dele vai ser de 30 anos, né, ele vai ficar 30 anos na cadeia. Agora imagine só, depois de 30 anos ele cumpriu a pena dele, tudo ok, tudo tranquilo. Qual seria a lógica? É que ele fosse solto, não é isso? Ele não cumpriu os 30 anos ali na cadeia? Agora imagine só, a justiça, depois de 30 anos, esse homem cumprindo a sua pena, a justiça chegar e falar bem assim, ele já cumpriu a pena dele de 30 anos, ok, mata ele agora. Teria lógica um negócio desse? Não, não teria lógica. A mesma coisa, é isso que os aniquilacionistas ensinam. Eles ensinam que o ímpio vai ter que sofrer um período, né? O castigo, né? Um período de tempo, e depois Deus vai lá e vai matar o ímpio, vai aniquilar. Mas aí é mais injusto ainda. Quer dizer que Deus deixa o ímpio sofrendo um período de tempo, um castigo, né? Pelos seus pecados, depois Deus vai lá e mata. E aí? Tem lógica um negócio desse? Então, muitos aniquilacionistas nos acusam de falar sobre o inferno eterno, né? Um castigo eterno no inferno. Mas a doutrina dos aniquilacionistas é mais errônea ainda, como vocês podem ver, né? Então Deus deixa a pessoa sofrer por um tempo e depois Deus vai lá e mata. Não tem lógica um negócio desse. Claro que para nós aceitarmos a doutrina do inferno, às vezes é algo complicado, né? Poxa vida, uma pessoa sofrer eternamente, né? No fogo do inferno, sofrer um castigo eterno no inferno. Sim, mas nós devemos lembrar que Deus dá escolha para o homem fazer, né? Deus, ele permite a pessoa fazer a sua escolha. Aceitar Jesus como seu Salvador, aceitou vida eterna, não aceitou condenação eterna. Então Deus dá a oportunidade para o homem fazer a sua escolha. Claro que tem coisas que nós não conseguimos entender, porém devemos aceitar pela fé. E Deus não vai deixar de ser soberano por causa disso, né? Então muitas pessoas só pegam a parte que Deus é amor, né? Que Deus é bom, mas não pegam a parte também que Deus é justiça. Deus é justiça. Deus é um Deus justo. Amém? Bom, e o terceiro grupo que eu gostaria de falar é o grupo dos imortalistas, né? Quem são os imortalistas? São aquelas pessoas, né, que acreditam na vida após morte, acredita que a alma sobrevive após a morte do corpo, né? E eu me encaixo nesse grupo, né? Eu acredito sim que existe vida após a morte do corpo, né? Inclusive, depois eu vou até fazer um vídeo mostrando que existe vida após a morte do corpo, né? Então a alma, ela sobrevive após a morte do corpo. Não devemos acreditar nessa doutrina aniquilacionista que fala que o homem morreu, acabou, né? Não existe isso. A Bíblia ensina que existe vida após a morte do corpo. Eu poderia citar aqui alguns textos só para facilitar o nosso entendimento. Lucas, capítulo 16, versículo 22 ao 31, né, que vai falar sobre a parábola, né, do rico e do Lázaro. E muitas pessoas falam assim, não, você não pode pegar essa passagem para ensinar que existe vida após morte, porque ali é somente uma parábola, não está ensinando que existe vida após morte, mas na verdade sim, ali ensina que existe vida após morte do corpo. Mas é um tema que a gente pode falar em outro vídeo, ok? Também tem o texto de Lucas 23, né, versículo 41, que fala lá do ladrão da cruz, né? Jesus diz para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aí entra uma série de polêmica, né, sobre a questão da vírgula e tal, mas é um texto que diz sim que existe, que mostra, né, que existe vida após a morte do corpo. Também tem o texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10, que fala das almas debaixo do altar, né? Então, tem muitos textos que mostram que existe vida após a morte do corpo, ok? Então, eu sou imortalista, né? Eu acredito que existe sim vida após a morte do corpo. Mas em outro vídeo nós poderemos falar sobre esse assunto. Mas agora, o texto que eu gostaria de falar com vocês, que eu gostaria de frisar aqui e gostaria de compartilhar com vocês, é o texto de Mateus, capítulo 25, versículo 46. Eu gostaria de ler com vocês, que diz assim, ó, Jesus dizendo: irão estes para o tormento eterno,
mas os justos para a vida eterna. Então, eu vou repetir. Jesus ele diz: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui, amados irmãos, é um texto muito claro que fala sobre... que fala assim, que existe o castigo eterno. Olha só, aqui Jesus ele fala, né? Irão estes, né, para o tormento eterno, né? Ou castigo eterno, que está lá no grego, né? Kolassis aionion. E vida eterna, zoe aionion, né? Então, zoe aionion é um termo grego que é utilizado para vida eterna. E kolassis aionion é um termo grego que é utilizado para castigo eterno. Então, a palavra eterno serve tanto para um quanto para outro, né? Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: se a vida eterna será para o justo, por que o castigo eterno não pode ser, né, para os ímpios? Sendo que a palavra aionios, que significa, né, eterno, se aplica para as duas coisas. Então a palavra eterno se aplica para, no caso, vida eterna, e também se aplica para castigo eterno. Então, se o texto está falando da mesma coisa, então por que o castigo não pode ser eterno? Aí algumas pessoas vão falar bem assim: não, a palavra vida eterna, né, que é no caso zoe aionios, tá certo, é vida eterna lá no céu com Deus, mas a palavra castigo eterno, que é kolassis aionios, não é um castigo eterno que a pessoa vai lá sofrer ali no inferno, mas é o que o texto está dizendo, né? Então, repetindo, se a vida eterna serve para aquelas pessoas que vão morar no céu, né, ao lado de Deus, né, por que não pode servir também, a palavra não pode servir também para castigo eterno? É muito claro. E olha só que interessante, foi dito pelo próprio Senhor Jesus. E só um detalhe importante: se você não sabe, Jesus foi a pessoa, foi quem mais falou, né, sobre o inferno na Bíblia. Jesus ele fala mais do inferno do que no céu. É só você conferir no Novo Testamento. Jesus ele vai falar mais do inferno do que no céu. Por que ele fala mais no inferno do que no céu? Para dar ênfase, para mostrar que o inferno é uma realidade, para mostrar que o inferno existe, para nos alertar. Então Jesus falou que uns irão para a vida eterna, zoe aionios no grego, e outros irão para o castigo eterno, né? Kolassis aionios. Então, se Jesus falou, irmãos, por que nós vamos negar uma afirmação dessa? Aí nós voltamos, né, para a pergunta do vídeo. O inferno existe? Jesus mentiu ao falar sobre o castigo eterno? E aí, o que você me diz? Será que Jesus mentiu ao falar sobre o castigo eterno? Então, Mateus 25:46 é um texto muito claro, que mostra que sim, que o castigo eterno existe, que mostra que o inferno existe. Então, o inferno existe. É uma dura realidade, é algo assim que talvez possa ser difícil para algumas pessoas aceitarem essa realidade, mas é verdade. Por que eu estou dizendo? Não, porque algumas pessoas dizem, porque alguns pastores, alguns teólogos, alguns apologetas dizem, não. É porque foi dito pelo próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é a própria palavra. Então Jesus afirma que o inferno existe, que o castigo eterno existe. Então, espero que esse vídeo possa ter ajudado você a compreender mais sobre este assunto. Então, assim, que Deus possa estar se abençoando na sua vida e até a próxima.